Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre a vitória do Grêmio sobre o Vitória da Bahia por 2-0 essa noite na Arena. Uma importante vitória, são 3 pontos conquistados que já estavam contabilizados nessa sequência de 4 jogos que o Grêmio tinha antes da parada para a data FIFA. Bragantino, Chapecoense, Vitória e Vasco, né, se contabilizava aí pelo menos 2 vitórias, um empate e uma derrota, provavelmente contra o Vasco fora. O Grêmio não conseguiu vencer o Bragantino em casa, né, só perdeu 2 pontos, empatou com a Chapecoense, que até, no meu ponto de vista, está dentro de uma certa aceitação, né? Só não foi aceitável porque empatou com o Bragantino e perdeu esses 2 pontos, né? Só por isso esse empate contra a Chapecoense não foi legal. Uma vitória contra o Vitória, com perdão da redundância, né? E agora vai tentar buscar, se conseguir um ponto contra o Vasco fora, e o Vasco que vem bem agora com o Renato Portaluppi aí, né, bem embalado, já vai ser uma grande conquista de um ponto pelo menos fora para o Grêmio nessa sequência, como eu disse, de 4 jogos antes da parada para a data FIFA. Mas vamos lá, o que importa é que o Grêmio hoje conseguiu vencer e venceu jogando bem, tá? No meu ponto de vista, o Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio começou com 2 novidades, o jogo, né? A primeira novidade foi o lançamento do belo, no meu ponto de vista, belíssimo novo uniforme do Grêmio para 2026, com o novo fornecedor, a New Balance. Eu gostei muito desse uniforme número 1, né, tricolor, com as mangas pretas, com as listas em degradê, né, o preto vai descendo e ficando azul, o azul vai descendo e ficando preto. Eu gostei. Vi muitas opiniões divergentes, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, enfim, teve gente que não gostou do degradê, teve gente que não gostou das mangas pretas, quer dizer, é difícil agradar todo mundo. Eu curti. O que eu não curti foi o segundo uniforme, né, que é branco com azul ali, intercalado umas faixas. Eu não curti muito o segundo uniforme, para falar bem a verdade, mas esse primeiro que estreou hoje tá bem legal, ficou no meu gosto, achei bacana e tenho certeza que o torcedor, a grande maioria pelo menos, curtiu legal. A segunda novidade foi a estreia do Léo Pérez, né? Leonardo Pérez, conhecido como Léo Pérez, o volante argentino, primeiro volante, estreou hoje. Bom, agora eu falo sobre o Léo Pérez, tá? Vamos lá, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Grêmio dominou de forma assim, total o jogo, mais volume de jogo, mais iniciativa, mais posse de bola. Então assim, não tem discussão, foi inquestionável o domínio gremista no jogo até pelo menos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos veio uma jogada, uma bela jogada do Amuso, que entrou pela esquerda, entrou na área, cruzou e o zagueiro do Vitória acabou marcando conta. Até na hora se imaginou que fosse um gol do Balbuena, porque ele estava ali no momento, ele estava ali no lance, mas o gol na verdade foi contra. Assim o Grêmio abre o marcador 1-0. Depois, logo na sequência, aos 28 minutos, teve um pênalti marcado para o Grêmio, cometido em cima do Carlos Vinícius, mas que em seguida foi anulado pelo VAR. Eu não sei por que esse pênalti foi anulado, tá? Porque assim, na minha visão, o movimento que o zagueiro do Vitória faz em cima do Carlos Vinícius é o mesmo movimento que o Vieri fez em cima do Bolasie no jogo contra a Chapecoense. É o mesmo movimento, ele bota a mão no peito e dá aquela puxada, impedindo o avanço do jogador. Então, se foi marcado o pênalti lá contra o Grêmio nesse tipo de lance, esse lance contra o Carlos Vinícius também foi pênalti. Esse é o grande problema, tá, da arbitragem brasileira. Essa subjetividade, essa interpretação, né? E ficou assim também uma situação ali muito duvidosa, muito questionável, que os próprios comentaristas da TV e da rádio também falaram. Por que o VAR chamou? O que o VAR falou? Claro que depois a gente vai ficar sabendo qual foi a justificativa, mas eu achei um erro grotesco a anulação desse pênalti, porque foi o mesmo lance que o Vieri fez e foi marcado o pênalti contra o Grêmio. Agora foi a favor do Grêmio, foi marcado, depois o VAR chamou e o juiz olhou, analisou e resolveu
anular. Bom, tudo bem. O Grêmio seguiu com amplo domínio, apesar do Vitória, né, começar a ter se insinuado um pouco mais, tentado ir um pouco mais para cima depois desse lance aí do pênalti. O Grêmio continuou, na verdade, dominando a partida, né? Não sofreu tantos sustos assim. Tanto é que aos 38 minutos ali, já no finalzinho do primeiro tempo, estava marcando 6-0 em finalizações a favor do Grêmio. Isso demonstra, né, o amplo domínio que o Grêmio teve no primeiro tempo. Bom, o segundo tempo, o Grêmio volta com o mesmo time, o Vitória começa melhor, tá? Melhor, mais agressivo, tentando realmente o gol de empate, né? Só que aos 8 minutos, o Vitória fez aquela pressão, teve acho que umas 2 chances ali boas de empatar o jogo, mas aos 8 minutos o Everton faz um lançamento lá no ataque, a bola sobra pro Amuso, que avança, chuta no cantinho e abre 2-0, né? Faz o segundo gol então, do Grêmio, e ali dá uma tranquilizada maior, dá uma segurada no ímpeto do Vitória. O jogo daí dessa forma acabou ficando um pouco mais morno, né? Porque o Grêmio deu aquela segurada, o Vitória tentou, mas faltou ali qualidade. E até que ali perto dos 20 minutos mais ou menos do segundo tempo, aconteceu então um fato muito triste pro Grêmio, pro jogador do Grêmio, pro Marlon, tá? Um lance em que ele se choca com o jogador do Vitória e ao cair ele tranca o pé direito no chão, no gramado, acaba caindo por cima do pé, e quando ele levanta o pé, que ele mostra, o pé dele está praticamente virado ao contrário. Não está totalmente virado ao contrário, mas está assim, tá fora do eixo, torceu o pé dele, torceu o tornozelo. Eu não vi ainda que tipo de lesão, que tipo de trauma que ocorreu, né? Se teve rupturas de ligamentos, claro, isso a gente só vai saber agora, depois, né? Com os exames que vão fazer, e vai sair aí nos sites e no YouTube, nas mídias, então a gente vai ficar atento para saber o que aconteceu com o Marlon, mas certamente é uma lesão grave, se não gravíssima, do Marlon, uma perda praticamente irreparável para o Grêmio, muito significativa, porque o Grêmio agora, provavelmente o Marlon não volta antes do fim do ano, tá? Se voltar ainda esse ano, será ali por novembro, dezembro talvez, né? Ou então muito provavelmente só na temporada do ano que vem, para o Marlon retornar, porque assim, claro, a gente tem que saber ainda qual é a gravidade, mas visualmente olhando, uma imagem realmente que choca, uma imagem que impacta, né? Porque realmente foi grave, assim, aparentemente foi feio, entendeu? O que aconteceu ali. Não foi culpa do jogador do Vitória, foi um choque entre eles, e na queda o Marlon acabou sentando sobre o próprio pé. Uma triste ocorrência, tanto para o jogador quanto para o time do Grêmio, porque o Marlon é um dos líderes do grupo, é um dos melhores jogadores do time, é o melhor lateral esquerdo do Grêmio, é um jogador em franca evolução de desempenho, se entendia muito bem ali com o Amuso, ajudou o Amuso nessa adaptação ao futebol brasileiro. Quer dizer, foi uma perda realmente muito, mas muito importante e impactante para o Grêmio. Agora o Grêmio vai ficar com o Caio Paulista, que não agrada muitos torcedores, né? Vai ter que ser ele, vai ter que tentar se firmar. Ele entrou inclusive no lugar do Marlon, né? Obviamente, e não entrou mal, tá? Eu acho que ele entrou bem, eu acho que ele jogou bem, mas ele tem esse ranço, aliás, a torcida tem esse ranço com ele, né? Então eu não sei até onde a gente vai conseguir segurar. Mas assim, é o Caio Paulista e o Pedro Gabriel, né? O Pedrinho, que foi promovido da base para o grupo profissional, e agora ele vai ser o reserva imediato. Eu acho que o Luiz Castro não vai lançar o Pedrinho de primeira, eu acho que ele vai colocar o Caio Paulista como titular a partir de agora, e aí depois, se o Caio Paulista não conseguir desempenhar, aos poucos ele vai então colocando o Pedro Gabriel para ver se ele se adapta, para ver se ele se firma ali pelo lado esquerdo
na lateral do Grêmio, porque o Marlon acho que não volta tão cedo. Bom, final de jogo, 2-0, tá? Excelente vitória, como eu disse, sobre a Vitória da Bahia. Para mim o Grêmio jogou bem, com exceção do início ali, os 7 primeiros minutos do segundo tempo, que o Vitória veio realmente para cima. O resto do jogo foi domínio total do Grêmio, tá? Jogou muito bem, não foi aquele jogo vistoso, mas foi um jogo eficiente, foi um jogo de domínio, foi um jogo de posse de bola, de volume, entendeu? Então, assim, para mim isso representa bom jogo, porque dentre as chances que teve, converteu 2, não tomou nenhum gol, venceu o jogo. Então, para mim, foi um bom jogo do Grêmio, sim, beleza? Eu achei interessante a estreia do Léo Pérez, tá? Um pouco nervoso no início, ali no primeiro tempo, mas depois, aos pouquinhos, ele foi se soltando, tá? Se soltou um pouco mais. É um primeiro volante, é um volante marcador, é um volante de chegada, é um volante que se movimenta bastante. Eu achei interessante, tá? Ainda, claro, é uma primeira amostra, não tem ainda como fazer uma análise assim tão profunda, mas eu acho que o Léo Pérez é um reforço que vai agregar. Não vai ser titular, o titular vai ser o Noriega nessa primeira função, inquestionável, mas o Grêmio tem que ter isso, tem que ter grupo, tem que ter elenco, tem que ter grupo principalmente de qualidade, ou seja, se o Noriega não puder jogar, tem que saber que o Léo Pérez é um cara que pode entrar e manter um certo padrão de jogo, entendeu? Sem decair muito, sem declinar, a gente tem que ter confiança no grupo. Então o Léo Pérez é um cara que eu acho que vai conseguir dar essa confiança para uma necessidade aí nessa função de primeiro volante. O Amuso para mim jogou bem, tá? Principalmente no primeiro tempo, fez o lance da jogada do primeiro gol, fez o segundo gol no segundo tempo, depois ele foi substituído, porque eu acho que ela acabou até mesmo cansando, né? Mas ele jogou bem, tá? O Enamorado para mim foi mais ou menos. O Enamorado já não foi tão efetivo, já não contribuiu tanto, tentou ali um lancezinho ou outro, eu acho que não... Já vi o Enamorado jogar melhor, então eu faço essas comparações. Hoje ele não foi tão bem. Não foi ruim, não foi mal, mas também não foi tão bem assim. A defesa foi bem, tá? O Pavon hoje não comprometeu. O Balbuena jogou bem, tranquilo, não teve muito esforço também, né? O Vieri tranquilo, seguro, confiante. O Marlon bem, até a lesão ali que ele teve, né? O acidente que ele teve. Depois o Caio Paulista entrou bem, conseguiu segurar legal, então a defesa não teve nenhum problema. O Everton fez boas defesas quando foi exigido. Para mim o Nardoni hoje já foi um pouco mais protagonista do que no jogo anterior, né? Desde o início do jogo, né? No jogo anterior, o primeiro tempo, o Monsalvo foi mais protagonista e ele ficou mais apagado. Depois ele começou a aparecer melhor no segundo tempo contra a Chapecoense. Já hoje, desde o primeiro tempo, o Nardoni tocou mais na bola, ele dá uns passes de primeira. Ele recebe a bola e já tenta dar um passe de primeira e não segura muito a bola, entendeu? Mas é uns passes assim, claro, teve um passe ali que ele errou e vai errar, todo mundo erra, mas ele é um cara que tem essa característica, esse perfil de dar passes de primeira, não ficar segurando muito a bola, não ficar amarrando muito o jogo. Eu gostei da atuação do Nardoni, eu achei que foi legal, tá? O Carlos Vinícius não conseguiu desempenhar tão bem hoje, mais uma vez passou em branco, não conseguiu marcar o seu gol. Depois entrou o Monsalve, entrou o Caio Paulista, já falei, entrou o TT, entrou o Gabriel Meck, não fizeram uma diferença tão grande, né? O William, desde o primeiro tempo, começou como titular, participou do jogo, não foi aquele cara que fez o diferencial, né? Mas ele participou bem do jogo ali, enquanto ele estava ali, ele, o Marlon e o Amuso no primeiro tempo, é um trio que se encaixa bem, né? Tem um entrosamento legal, certo? Então, assim, eu acho que hoje o William já foi melhor do que no jogo contra a Chapecoense, embora não tenha conseguido contribuir tanto assim, mas eu acho que ele já foi melhor que no jogo contra a Chapecoense. Bom, o que importa é o seguinte: o Grêmio teve destaques? Teve. Eu diria que o Amuso foi o melhor. Não pelo gol. Vão dizer, o cara fez o gol e vai dizer que é melhor. Mas é que ele teve no primeiro tempo muita participação. Inclusive na participação do gol contra, né? Foi uma jogada dele individual, cruzamento para dentro. E no segundo lance, no segundo gol, também, o gol dele, né? Ele viu que a bola ia passar, passou, ele foi lá e tocou. Então não tem como deixar de destacar e considerar que o Amuso foi o melhor jogador do Grêmio, o melhor jogador, inclusive, da partida, certo? Acho que ninguém comprometeu tanto assim, acho que não foi ninguém foi mal. Então, assim, o Grêmio mereceu a vitória,
era importante, precisava, né? E fora a questão do acidente, da fatalidade que aconteceu com o Marlon, o resto deu tudo certo para o Grêmio. Tá? Belo uniforme, visualmente olhando assim, achei muito bonito também, né? Olhando no jogo, já tinha visto antes nas imagens, fotos e tal, nas divulgações que estavam acontecendo nas redes sociais, mas olhando no jogo eu realmente gostei, achei bonito de ver o Grêmio jogando com esse novo fardamento. Bom, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço para vocês se inscreverem, compartilharem os vídeos, deixarem o like e comentarem. O que vocês acharam do jogo? Quem vocês acharam que jogou melhor? Quem vocês acharam que não jogou bem? O que vocês acharam da estreia do Léo Pérez? Vocês acham que ele é um jogador que pode vir a agregar, contribuir para o grupo, para o elenco? Talvez, quem sabe, ser um titular, tomar a posição do Nerega. Bom, se vocês já têm uma posição sobre isso, comentem e vamos debater aí no vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Por hoje é isso. Até o próximo conteúdo. Valeu. Fui!